Doença celíaca. O que é? Como acontece? Como se trata? Quais são os riscos dessa doença? Quer saber? Então vem comigo. Olá, meu nome é Taniele, eu sou médica, cirurgia geral e do aparelho digestivo. E o assunto hoje é doença celíaca. A doença celíaca é uma condição onde o sistema imune age anormalmente a uma proteína chamada glúten, causando danos no revestimento do intestino delgado. Simplificando, geralmente a mucosa do intestino é cheia de reentrâncias para aumentar a área de contato, facilitando assim a absorção dos alimentos. Pessoas com doença celíaca, por fatores genéticos, imunológicos e ambientais, acabam criando anticorpos contra as células do intestino que contêm glúten. Com isso, existe uma destruição das células que, além de diminuir a área de absorção dos alimentos, ainda acrescenta inflamação às células do intestino, ou seja, faz com que a pessoa com esse problema tenha dificuldade de absorver os alimentos. Isso faz com que a pessoa apresente sintomas relacionados a essa dificuldade de absorção: diarreia, perda de peso, falta de apetite, desconforto, dor, excesso de gases e inchaço abdominal, além de sinais e sintomas causados pelas deficiências de nutrientes e vitaminas. Bem, mas se é uma questão genética, a pessoa apresenta sintomas desde a infância, certo? Não necessariamente. Essa doença pode acontecer em qualquer fase da vida. Isso porque, apesar de ter um fator genético que a pessoa apresenta desde o início da sua vida, ela precisa de um gatilho para iniciar o processo. Esse gatilho é ainda pouco conhecido, mas pode ser desde a exposição exagerada ao glúten até infecções bacterianas, por exemplo. A doença celíaca pode acontecer em qualquer idade, gênero ou raça, mas as pessoas com maior risco de ter essa doença são pessoas com história na família de doença celíaca em parentes de primeiro ou segundo grau, ou pessoas com síndrome de Down, síndrome de Turner, doenças autoimunes como, por exemplo, diabetes tipo 1 e tireoidite. Eu tenho diarreia. Pode ser por conta disso? Sim, mas também pode ser por diversos outros fatores. A queixa de diarreia é muito comum no consultório. É por isso que é muito importante uma avaliação médica para se avaliar bem as queixas do paciente, o exame físico e, de acordo com a suspeita clínica, solicitar exames conforme necessidade. Como acabamos de conversar, a avaliação da queixa do paciente é muito importante no consultório para avaliar a necessidade de exames e quais exames solicitar conforme a suspeita diagnóstica. Mas no caso, suspeitando de doença celíaca, podem ser realizados alguns exames de sangue que avaliam a presença de anticorpos relacionados à doença. E conforme, pode ser solicitado o exame que aí sim faz o diagnóstico da doença propriamente dito, que é a endoscopia digestiva alta, e com ela a gente realiza a biópsia do intestino fino, do duodeno. Essa biópsia vai para exame de patologista e lá, depois de avaliar no microscópio, é possível avaliar se existe lesão na mucosa do intestino, assim como a gente acabou de conversar. Ah, mas como se trata essa doença? Essa doença tem apenas um tratamento: parar de comer glúten. Algumas medicações até podem ser usadas para tentar diminuir a inflamação e aliviar um pouco os sintomas no início do tratamento. Mas o principal e mais importante é uma dieta restritiva. Com a retirada do glúten da dieta, o intestino consegue se cicatrizar e retornar às suas funções originais. E se eu não fizer a dieta? Essa doença, além dos sintomas gastrointestinais que já mencionamos, pode causar outros sintomas extraintestinais, como anemia, osteoporose, lesões da boca e da pele, dores de cabeça, convulsões, depressão, ansiedade, alterações periféricas nervosas, alterações hormonais como atraso na primeira menstruação, infertilidade, abortos espontâneos, menopausa precoce, problemas cardíacos no fígado, no rins e no pâncreas, dentre outras alterações devido à deficiência de nutrientes e vitaminas. Nossa, é uma doença grave então. Quando não tratada assim, pois além de tudo que a gente conversou até agora, a doença celíaca não tratada aumenta o risco de chance de tumores gastrointestinais. Tudo isso, vale lembrar, acomete qualquer paciente com doença celíaca, inclusive aqueles com poucos sintomas, e geralmente os que têm mais dificuldade de restringir a dieta. Mas lembre-se, além de reduzir a chance de doenças mais graves, o fato de restringir o glúten da dieta traz uma sensação de muito bem-estar para o paciente. Tá, mas quais alimentos afinal contêm glúten? O glúten é encontrado em alimentos que contenham
trigo, cevada e centeio, ou seja, diversos alimentos costumam conter esses ingredientes. Para entender um pouquinho melhor e conversar muito sobre esse assunto, a nossa parceira do canal, nutricionista Suyan, veio aqui para trazer um recadinho para vocês. Olá, para quem é novo aqui no canal, eu vou me apresentar. Eu me chamo Suyan Cavalheiro, eu sou nutricionista funcional e para você que gostou desse vídeo, eu tenho um convite bem especial. Lá no meu canal NutriSuyan tem a continuação desse vídeo, onde eu vou dar várias dicas para vocês do que vocês podem fazer para colocar no seu dia a dia e ajudar, no controle dessa doença, que é a doença celíaca. Ela tem um fundo alimentar e tem muita coisa que a nutrição pode fazer para te ajudar nesse caminho. Então, um beijo e te espero lá. Curtiu o vídeo? Eu espero que sim. Se puder, não esquece de dar um joinha, nos ajuda bastante a divulgar o vídeo para mais pessoas. Eu fico por aqui. Se você tem doença celíaca, corre pro canal da Nutri para saber mais informações. Um abraço e tchau!